Olá, meus amados e queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande para mim estar hoje aqui em Pouso Alegre, podendo ter essa oportunidade de falar um pouquinho com os amados da Palavra de Deus. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui neste dia. Eu quero ler um texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 em diante. Está escrito desta forma na Palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, acabamos de fazer leitura neste momento, conta a história de um homem cego, de um homem que tinha um destino traçado, tinha um destino decretado sobre a sua vida, sobre um estado de calamidade, um estado de miséria, sobre um estado de dependência para o resto da sua vida. O texto diz que ele era um homem cego, filho de Timeu. Este homem não tinha nem nome, a Bíblia não relata o seu nome. A Bíblia apenas diz filho de Timeu. Ou seja, ele era um homem conhecido pela história, pelo nome de seu pai. Mas ele era um homem cego, porém ele tinha ouvido. Ele ouvia, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha escutado alguém dizer que Jesus podia curá-lo. Ele já tinha escutado alguém dizer que Jesus podia libertá-lo, transformá-lo desta situação em que ele se encontrava. Eu vejo aqui uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida destruída, uma vida de derrotas, uma vida de fracasso. Um homem cego, um homem sem nome, um homem que estava assentado, um homem que estava desanimado à beira do caminho. Mas eu começo a analisar este texto e eu começo a ver que ele tinha uns pontos negativos na sua vida, na sua história. Primeiro, ele era um homem cego. Segundo, ele não tinha nome. Terceiro, ele estava assentado à beira do caminho. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus nos fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E esse homem, então, ele estava fora do caminho, ele estava à beira do caminho, sentado. E quando nós queremos vitória, quando nós queremos algo da parte de Deus, nós não podemos estar sentados, nós temos que estar de pé diante de Jesus Cristo, buscando por Jesus Cristo. Este homem estava sentado fora do caminho, mas ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E quando ele ouviu a falar que Jesus passaria por ali, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Nos nossos dias atuais não é diferente. Tem muita gente querendo calar a voz do povo de Deus. Tem muita gente querendo impedir que os filhos de Deus tomem posse da vitória, tomem posse das bênçãos que o Senhor tem guardado para cada um de nós. A multidão queria que ele ficasse quieto. A multidão queria que ele se calasse. Mas ele não se calava, ele não se prostrava diante da dificuldade. Talvez você tenha se deparado com uma situação parecida com essa. Talvez nós nos encontramos numa situação igual a essa. E nós queremos desistir porque a multidão nos pressiona. A multidão quer nos oprimir, nos fazer calar. Mas esse homem, ele nos dá um exemplo. Ele não se cala. Ele continua a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo que a multidão o repreendia, ele não desiste do seu objetivo. Ele não desiste de buscar, de clamar por aquilo que ele necessita. O que é que você tem buscado diante de Deus? O que é que você tem buscado diante do Senhor e que tenham tentado te calar? Que tenham tentado calar a tua voz? Por que é que estão tentando calar a tua voz? Porque sabe que a tua bênção, a tua vitória está prestes a chegar. E se você continuar clamando, Jesus já ouviu o teu pedido. Jesus já ouviu o teu clamor e Ele vai entregar a tua vitória. Mas às vezes a multidão tem te oprimido e você está pensando em parar, você tem desanimado, desistido dos teus objetivos.
Mas não desista. Eu quero te dizer nessa oportunidade, não desista. Não pare de clamar, continue clamando, porque Jesus está te ouvindo. E Jesus parando, a Bíblia disse que o chamassem. Jesus mandou chamar aquele homem, aquele cego. Jesus ouviu o pedido dele, Jesus ouviu o seu clamor, Jesus ouviu o que ele precisava, Jesus ouviu que ele tinha fé para alcançar aquilo que ele precisava, que ele buscava da parte de Deus. E Jesus parando mandou que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo e levanta, porque ele te chama. Jesus está nos chamando para nós abrirmos mão daquilo que tem nos oprimido. Jesus está nos chamando para nós lançarmos fora a capa do pecado, da imundície, daquilo que não presta. É isso que esse homem faz. E Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Jesus, perguntando isso para ele, ele responde: mestre, que eu tenha vista. Ele queria somente ver. Ele só queria enxergar o que eu e você podemos enxergar. Ele só queria poder contemplar com seus próprios olhos. Ele só queria poder andar sozinho. Ele só podia caminhar sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele não queria depender de uma pessoa para levá-lo a algum lugar, para buscá-lo, para abrir uma porta, para fechar, para descer uma escada, para tomar um elevador. Ele só queria fazer as coisas básicas que nós podemos fazer. Mas ele era impedido porque ele tinha uma capa, que essa capa era dada. O Império Romano dava essa capa a toda pessoa que era decretado estado de miséria, de calamidade em sua vida. A Bíblia diz que ele lança, quando Jesus o chama, ele lança de si essa capa. Que capa é essa que tem te prendido? Qual é a capa que tem te oprimido? Joga essa capa fora, tira essa imundícia da sua vida, esse pecado. Tira isso que tem te impedido de chegar diante de Deus e tomar posse da tua vitória. Jesus está te pedindo neste momento, nesta oportunidade, lança de si essa capa. Joga isso fora e verás o que eu faço na tua vida. Porque às vezes nós não alcançamos a vitória da parte de Deus. Por quê? Porque nós estamos presos a uma capa que Satanás colocou sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros, para que nós sejamos decretados como mendigo, como pedinte, dependente. Mas nessa oportunidade o Senhor está nos dizendo: lança essa capa fora, joga essa imundície desse pecado no lixo, tira de ti tudo que não presta, tudo que tem te prendido, que tem te oprimido. E ele fala: Senhor, que eu tenha vista. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Este homem, ele não tinha um nome, esse homem, ele não tinha vista, mas ele tinha fé, e ele acreditava que Jesus poderia, como fez, o transformar. Ele acreditava que Jesus podia o libertar. E quando ele lança de si essa capa, Jesus vira para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. Quando você sair deste pecado, dessa imundície que tem te oprimido, quando você deixar esse pecado, quando você deixar esse vício do lado, essa maldição, essa dependência química, eu não sei qual é a capa que tem te prendido, eu não sei qual é o pecado que tem te amarrado, o que é que tem te feito parar, que tem te feito desanimar. Mas eu quero te dizer que Jesus está te dizendo: se você lançar de si essa capa, Ele vai te dar a vitória. Porque se você lançar essa capa da imundícia fora, você está provando para Jesus que você crê nele, que você acredita nele e que você pode abandonar tudo para servir a ele. E a palavra do Senhor diz que logo ele viu. Assim que ele lança a capa fora, Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Assim que ele lança fora a capa, o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, vem e cura aquela cegueira. Talvez seja uma cegueira física, talvez seja uma cegueira espiritual que você esteja vivendo, que você não tenha enxergado o que Deus tem preparado para você. Mas eu quero te dizer nessa oportunidade, em nome de Jesus Cristo: lança fora essa capa e a tua fé. Porque se você lançar essa capa fora, você está provando que você tem fé em Jesus Cristo. Você tem coragem de abandonar essas imundícias para seguir a Ele. Você está provando que você acredita e que você tem fé em Jesus Cristo. Lança essa imundícia fora e receba a vitória da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele seguia a Jesus pelo caminho. Mas eu quero te fazer uma pergunta: para que é que você quer a cura? Para que você quer que Deus te cura? É para servir a Ele? É para seguir a Ele? O nome de Jesus vai ser glorificado através da cura que Ele vai realizar na tua vida. Por que você tem pedido a cura para Jesus? Para que às vezes nós pedimos algo da parte de Deus e não recebemos?
Porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece dentro de nós o que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Mas eu vejo algo interessante na vida deste homem que eu aprendo muito. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. A Bíblia não diz, mas eu imagino que Jesus deve ter olhado para ele e dizer: o que queres que eu te faça? Eu já não te curei, você já tem vista. Mas ele diz: não, Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir. Para que você tem pedido a cura para Deus? O que você tem pedido para Jesus? É para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida? Fica com essa palavra em nome de Jesus Cristo e não desista. E use a cura, use a bênção que o Senhor vai te dar para servir a Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Não desista, meu amado, nem que a multidão esteja te pressionando, nem que a multidão tenha te mandado calar. Creia, não desista dos teus objetivos, não desista dos teus sonhos, não desista da tua família, do teu filho que está perdido no mundo das drogas, a tua filha que está na prostituição, no alcoolismo, o casamento que não dá mais certo, a empresa falida. Acredita que há um Deus que pode libertar, há um Deus que pode transformar essa história. E eu venho aqui nessa oportunidade como um profeta de Deus para dizer: lança de si essa capa e receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo.